Olá, meus irmãos, como estamos? Espero que esteja todo mundo aí bem, né? Todo mundo em paz, com o coração em paz, com o espírito em paz. Tá, gente? Hoje nós vamos falar de um tema que eu acho bem necessário, bem atual, que é a dor, tá? Essas grandes dores que nós estamos vivendo, tanto coletivamente como individualmente, né? Cada um de nós está sendo atingido de alguma forma nesse processo de transição planetária, né? Esse processo aí que nós estamos vivendo, e é importante salientar a função que esse processo tem em nossas existências e a função que a dor tem na educação do nosso espírito, tá certo? Eu queria que vocês dessem uma lida, quem tiver oportunidade, tá? No capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, tá? Esse capítulo, ele inicia com a famosa passagem do nosso Senhor Jesus Cristo, em que ele diz que o seu jugo é suave e o seu fardo é leve, tá? Então, essa passagem ela é direcionada aos aflitos, né? Ela é direcionada às pessoas que estão aí passando por algum tipo de dor, algum tipo de aflição, tá? Lembrando que toda dor tem hora para acabar, toda aflição também tem hora para acabar. Elas têm uma função educativa do espírito, né? Ninguém vive nada por acaso, certo? Ninguém passa por uma situação de dor por acaso, certo? Muito provavelmente nós merecemos passar por aquela situação de dor, e se nós não merecemos, nós escolhemos passar por aquilo como forma de educação espiritual, né? Uma escolha aí pregressa à nossa reencarnação, né? Lá no plano espiritual nós escolhemos o gênero de provas que nós devemos passar na Terra, tá? Como aí uma função educativa para o espírito. Mas quando a gente encarna, né? A gente esquece disso tudo. E aí, quando as situações difíceis aparecem em nossas vidas, nós temos a tendência à revolta, ao desespero, ao desânimo, e temos a tendência de perder a fé em Deus, né? Acontece muito, né? Nossa experiência de religiosidade, quando uma situação complicada se manifesta em nossas vidas, a gente tende a brigar com Deus, tende a perder a fé, né? Tende a ficar revoltado. E esse não é o objetivo. O objetivo é justamente o contrário. É você depositar tudo nas mãos de Deus. E isso é muito importante nesse momento que nós estamos vivendo, né? Como sociedade e como individualidade também, né? Já que estamos inseridos num momento extremamente complicado aí para o nosso país e para o nosso planeta, tá? Logicamente que tudo tem um porquê, tudo tem uma razão. Deus não desassiste ninguém, e nós sabemos que este momento de transição planetária é um momento bastante grave, agudo, né, na história da nossa civilização, mas que está ocorrendo, eu já expliquei aqui algumas vezes, que é para melhoria da nossa sociedade. Do jeito que estava, não dava para continuar. E acreditem se quiser, nós estamos resgatando pelo mínimo de dores. A situação poderia ser muito pior. Cataclismos naturais, né? Guerras de destruição planetária, né? A nível global. Então nós estamos aí resgatando os nossos débitos pelo mínimo. Isso é já por si só já um motivo muito forte para a gente louvar a Deus, tá? Quando eu digo, pessoal, que muita gente, ao se defrontar com situações complicadas na vida, abandonam a religiosidade, é porque a sua fé, né, não está bastante sólida. Nós estudamos aqui o Evangelho toda semana, né? Tem muitas palestras aí no YouTube, muita gente, né, vai para as suas igrejas, para os seus templos, né, abrem seus livros sagrados
Mas quando a situação difícil aparece, né, a gente, como eu falei, tem a tendência à revolta, ao desespero, ao desânimo. Gente, o fato de você ir para a sua igreja, para o seu templo, o fato de você fazer suas orações, né? Tudo isso são subsídios que o Criador nos fornece para que quando as situações de dificuldade se apresentem em nossas vidas, que a gente se utilize daquilo que a gente aprendeu, né? Nas igrejas, né? Nas palestras, nas leituras, tudo que a gente aprendeu, a gente tem que utilizar nesses momentos de dificuldade, que são as provas que nos são enviadas, né? Como todo aluno, nós precisamos passar por provas, tá? Então, a gente vai estudando durante um tempo para que, quando as situações difíceis se apresentem em nossas vidas, né, a maneira de provas, a gente consiga aí passar por essas provas da melhor forma possível, tá? Então, quando as coisas ficarem difíceis, quando as fatalidades aparentes, né, ocorrerem em nossas vidas como que por um raio, tá tudo bem, de repente a vida muda de uma hora para outra, né? E nesse momento isso tem acontecido com muita gente. Nesses momentos a gente precisa redobrar a nossa fé em Deus, entregar, porque nada acontece por acaso. Como eu falei, são momentos de prova, certo? E temos que dar glória, temos que glorificar o nosso Pai, nosso Criador, por estar nos experimentando. E se a gente consegue passar bem por essas situações, é óbvio que vai ter uma recompensa lá na frente. Não é que Deus é malvado que não vai recompensar quem não passa pela prova. Deus, eu já falei várias vezes aqui, ele não é humano. A gente tem a tendência de humanizar Deus. Deus, ele é divino. Não é que ele vai castigar a pessoa que não passou na prova, mas a pessoa que não passa na prova, o que é que acontece? Ela vai ter que repetir as lições, não é isso? Então, para que a gente não precise repetir as lições, né, é importante que a gente passe bem por essas situações, tá? E é muito, muito, muito interessante a gente saber que tudo, né, como eu falei, tem uma razão de ser, e se a gente passa bem por essas situações, alguma coisa vai acontecer, a vida vai se renovar, né? Tem uma frase muito bonita de Chico Xavier, que ele diz assim: quando tudo parece convergir para o que nós supomos o nada, eis que de repente a vida ressurge, triunfante e bela, novas flores, novos frutos, na infinita bênção do recomeço. Então, a gente não sabe o que é que vai acontecer, mas algo vai acontecer. Deus não desampara ninguém, a espiritualidade está com todos nós. Tá? É um momento de prova coletiva e individual para a nossa sociedade e para nós mesmos, tá certo? Mas é importante a gente saber que após essa prova, novas coisas vão acontecer, coisas belas, certo? Quem aí está desencarnando não está desassistido, quem permanece aqui no planeta passando aí, continuando, né, a passar por essas provas, também não está desassistido. Então é muito importante a gente manter a fé em Deus, de que tudo acontece por uma razão e que não tem ninguém desassistido, tá todo mundo assistido pela espiritualidade maior e por Deus nosso Pai, tá bom? Então vamos ter fé em Deus, vamos passar da melhor maneira possível, ajudando nossos irmãos que estão precisando de ajuda, fortalecendo a fé dos nossos irmãos, tá? Ajudando materialmente também no que a gente puder ajudar, mas principalmente espiritualmente, gente, porque a nossa sociedade precisa muito de espiritualidade. Vejam bem, eu não estou falando de uma religião específica, eu estou falando de espiritualidade. A nossa sociedade precisa não de uma religião, mas de fé em Deus. Tá? Então vamos ajudar, vamos vamos ser um instrumento, né, da melhora que a gente quer no mundo. Começar por nós mesmos e ajudando todos ao nosso redor, porque aí sim a gente vai estar passando bem pela prova e
a vida vai se renovar para melhor. Vamos ter fé, vamos confiar. Você ter fé é você confiar. Não confiar como uma criança. Não, não é isso. É você saber o porquê que você está confiando. Você confia em Deus Pai, que é todo amor, toda bondade. E Ele não faz nada que não seja para o nosso proveito. Tá bom? Então, um grande abraço. Fiquem em paz. E que Jesus nos abençoe. Que Deus seja louvado.